Vereadora Estela Balardim. Cedo meu espaço ao vereador Capitão Ramon. Com a palavra, vereador Capitão Ramon Teles, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, os senhores que nos acompanham aqui presencialmente, das nossas redes sociais. Porque Caxias do Sul tem um trânsito muito travado. Então esse é meu objetivo principal. Para alcançar esse objetivo, eu tenho algumas pequenas metas durante esse objetivo. Então são metas a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, que nós podemos resolver imediatamente, é a sincronização de semáforos. Então solicitei ao DENIT, solicitei à Secretaria de Trânsito para que realizemos a sincronização dos semáforos. Hoje, Caxias do Sul conta com 17 semáforos lá na BR-116. Uma rodovia federal com trânsito intenso de veículos e nós temos 17 semáforos. E agora o Executivo quer implantar mais um semáforo. Então, este parlamentar solicitou, o meu objetivo é retirar os semáforos, mas eu sei que isso é um pouco difícil. Primeiro, eu pedi a sincronização destes semáforos. Também fui no DENIT e solicitei para que possamos incluir no nosso plano de trabalho a inserção de uma elevada. Obviamente, essa elevada tem um custo, mas vamos lembrar que o município de Vacaria, que é o município mais ou menos da metade de Caxias do Sul, colocou uma passarela, uma elevada lá, com recursos oriundos do município. Recursos do município. O DENIT me passou essa informação. Quando eu questionei, como é que Vacaria tinha e Caxias não? Vacaria foi somente com recursos do município. Então, como que Caxias do Sul não consegue? Onde estão os nossos recursos? A segunda maior cidade do estado, com PIB de 35 bilhões. Orçamento de 3,2 bilhões. Onde está o nosso orçamento que há 135 anos
nós notemos uma evolução. A nossa última obra de engenharia foi no governo Sartori, que melhorou em certa parte lá no viaduto Bazei. Depois nós tivemos ali no Alceu, Barbosa Velho, a construção da estrada dos BRTs. Fora isso, não tivemos uma grande melhoria significativa no trânsito. Então, o que esse parlamentar pede? Ao menos a sincronização do semáforo. Não é difícil ser feita. Embora eu seja de oposição ao governo, eu venho e trago oportunidades de melhoria. A população me cobra. Ainda mais agora que eu me apresentei como alguém que pode tentar ajudar no trânsito. Tentar por quê? Porque não depende única e exclusivamente de mim. É o executivo que determina. É a Secretaria de Trânsito que executa. Mas nós precisamos de ação. E o motorista, ele acabou se acostumando. Hoje, para você fazer um deslocamento em Caxias do Sul, é quase acender uma vela de 7 dias. Você tem que ter muita paciência. As pessoas estão estressadas. Depois de um dia intenso de trabalho, ainda você tem que enfrentar um trânsito de horas para se movimentar aqui em Caxias do Sul. Então nós precisamos olhar isso. Não adianta dizer, não dá para fazer nada. Dá para fazer sim. Sincronização de semáforos já. Precisamos trabalhar mobilidade urbana. Isso nós vamos ter um transporte público mais rápido, chegando ao seu local de destino. Nós vamos ter soluções para a nossa população. E também, como eu quero a retirada dos semáforos da BR-116, solicitei também a implantação de passarelas. Hoje, Caxias do Sul conta com 3 passarelas. É uma passarela lá no São Ciro, outra passarela lá em frente à Codeca e outra passarela lá em frente ao Carrefour. 3. Um município de 500 mil habitantes. 3 passarelas. Então, na BR-116, no momento que nós vamos tirar o semáforo, nós temos que ter uma passarela para a população poder passar, poder cruzar aquela via. Enquanto não ocorre a implantação das elevadas, solicitei algo a médio prazo, que é a construção de rotatórias. Eu entendo que o melhor são elevadas, obviamente, mas até que não sejam construídas, até que não se consiga o recurso, vamos implantar rotatórias. Hoje nós já temos algumas rotatórias pré-esquematizadas no município. Haja vista lá em Ana Rec, na entrada de Ana Rec, nós temos praticamente uma rotatória pronta. Ali, em frente à PRF, nós temos praticamente uma rotatória pronta. Lá em frente ao bairro Vila Verde, nós temos uma rotatória praticamente pronta. Basta querer, que haja interesse do município em alguém pensar fora da caixa e querer solucionar. Nós precisamos de uma resposta. E eu me coloco mais uma vez à disposição para tentar melhorar. Já fiz diversas solicitações ao DENIT, diversas solicitações ao DAER, diversas solicitações à Secretaria de Trânsito. Agora, a última delas que eu fiz, e talvez só ocorra agora no inverno, é a implantação de sinalização, tanto vertical quanto horizontal, de gelo na pista. Eu trabalhava lá na Serra Catarinense e lá tinha sinalização indicando gelo na pista. Em caso de temperatura menor que 2 graus, incidência de gelo na pista. Aqui em Caxias do Sul, nós precisamos também. Nós tivemos quantos episódios? Desde a semana passada até hoje. Nós vamos esperar o quê? Uma pessoa morrer? É isso que nós vamos esperar? Uma pessoa morrer para tomar a atitude? Ou devemos tomar antes? Se nós tomarmos atitude antes, talvez nós não saibamos quantas vidas nós vamos salvar. Mas o pior de tudo é tomar atitude depois que uma vida é perdida. Atílio Andreassa, todo dia eu vejo no jornal, Atílio Andreassa congelado. Atílio Andreassa congelado. Será que a gente não pode ir lá e colocar uma sinalização? Desvio. Incidência de gelo na pista. Evite pegar essa rua nesse horário. Não adianta dizer que acontece, o clima de Caxias do Sul. Eu sei que o clima de Caxias do Sul é assim. Eu moro aqui.
Então nós precisamos informar a população. Tem gente que passa de outra cidade e não sabe. Dessas solicitações ao DENIT, o DENIT já me atendeu em algumas delas. Então, vejamos, senhores vereadores, nós, com o nosso poder de fiscalização, nós podemos fazer a diferença. Então, de trânsito, é isso. Gostaria de pedir um tempo de líder, quando possível. Declaração de líder. No momento oportuno... Declaração de líder do PL. No momento oportuno, segue em declaração de líder do PL, vereador Ramon Teles. E agora, só para concluir, no dia de ontem, nós fizemos uma entrega de brinquedos lá na UPA. Como que se deu isso? Nós iniciamos uma campanha de arrecadação de brinquedos, uma campanha de arrecadação de roupas, para entregar para aquelas crianças. Quem frequenta a UPA, provavelmente são pessoas de menor condição. Então, sabendo disso, teve um dia que eu fui lá na UPA e vi as crianças brincando no chão da UPA, no chão daquela unidade. E aquilo me cortou o coração. Tanto que eu falei com o Gustavo, que é o senhor que faz a gestão com o Instituto Ideias, falei que nós iríamos fazer uma arrecadação de brinquedos. Iniciamos essa arrecadação de brinquedos na nossa rede social. Nós agradecemos a todos aqueles que realizaram a doação. No dia de ontem, colegas, nobres colegas, nós fomos realizar essa entrega e entregamos mais de 100 brinquedos lá na UPA. E, aproveitando o momento, nós tínhamos uma criança lá sendo atendida, estava com febre, olha só, ela estava com febre. Quando ela ganhou aquele brinquedo, acredite se quiser, ela teve uma melhora significativa. Por quê? Porque quando as pessoas ficam felizes, o organismo se adapta. Então, pode ser uma oportunidade de melhoria. Por que não? Nós podemos fazer a diferença. Não adianta a gente chegar e dizer que não dá, tudo depende do executivo. Nem tudo depende do executivo. Tem coisas que nós mesmos podemos fazer para melhorar. E eu vejo diversos colegas que fazem campanhas de arrecadação, que ajudam as suas comunidades. Nós somos vetores. As pessoas nos procuram. E quando na semana passada eu questionei que nós não éramos informados, falo em relação à defesa civil, é porque as pessoas nos procuram e querem uma resposta. Esses dias eu estava chegando na minha casa, recebi uma ligação. Capitão, está pegando fogo em tal lugar. A primeira coisa que eu perguntei, ligou para os bombeiros? Não. As pessoas já nos procuram. Então eu falei, liga para os bombeiros, vê se tem alguém na casa, já informa quantas vítimas. As pessoas, elas querem uma resposta imediata do seu representante. E nós somos esse representante. Quando eu questiono o executivo de que nós não temos as respostas do que está acontecendo no município, é visando ajudar. Embora eu seja de oposição, nós não somos oposição ao município de Caxias do Sul. Nós somos oposição ao governo, não ao município. E, quando o governo acerta, nós vamos elogiar. Eu estava ouvindo hoje na Rádio Viva, lá na minha casa, tomando meu café. A Rádio Viva falou a mesma coisa. Quando o governo acerta, nós elogiamos. Quando o governo erra, nós criticamos. E eu também sou assim. A partir do momento que o governo acerta, parabéns. Isso aí, continua assim. Quando o governo erra, nós vamos lá e falamos, olha, eu acho que não é a melhor forma de conduzir as coisas. E a nossa casa também é assim, a nossa família fala. Quando nós fazemos alguma coisa errada, a nossa mãe vai lá e fala, filho, não faz isso, esse não é o caminho. Então, nós estamos aqui para orientar e balizar. E nós precisamos de todas essas informações. Então, colegas vereadores, quando nós podemos fazer a diferença, façamos. Pegamos um tempo do nosso descanso, da nossa família e vamos nos dedicar mais à comunidade. A comunidade precisa da nossa ajuda, precisa de uma liderança para atingir o objetivo, que é o bem comum. Muito obrigado, presidente. Obrigado.